Olá, como estão? Nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre a síndrome de burnout. Vamos começar falando sobre as diferenças entre burnout, estresse e depressão. Bom, o burnout, ele é, em alguns casos, confundido com outros construtos, com outras patologias ou com uma série de sintomatologias, né? Como é o caso da angústia, da fadiga, do tédio, da insatisfação com o trabalho ou no trabalho. Não necessariamente uma pessoa que esteja insatisfeita com o seu trabalho está com um quadro de burnout. Então, eu posso perfeitamente não gostar do que eu faço, mas não necessariamente desenvolver um quadro patológico em função do burnout. Pode ser que eu esteja há muito tempo neste trabalho e eu me sinta entediado, pode ser que seja um trabalho cansativo, pode ser que seja um trabalho que me lembre de algum aspecto da minha vida familiar ou pessoal e que me gere angústia. Então, no caso, por exemplo, de um psicólogo que está lidando com uma série de clientes ou pacientes que estão passando por processos, né, de perda, luto, no âmbito familiar, como as que eu já vivenciei anteriormente. Então, pode ser que eu me sinta angustiado com o meu trabalho, mas não necessariamente eu desenvolvi a síndrome de burnout. Então, eu não posso fazer essa associação entre as duas coisas. E também nós não podemos confundir com estresse e com depressão. Por isso que os instrumentos de avaliação eles são tão importantes para nós conseguirmos diferenciar o que é o burnout, né, uma síndrome estritamente ocupacional, do estresse que não necessariamente é ocupacional. Então, ele pode ser resultado, por exemplo, de alguma situação familiar que eu estou vivenciando e que me levou ao nascimento de um filho, por exemplo, que demanda cuidados excessivos, né? Que demanda, por exemplo, de um homem que ele divida as rotinas cotidianas com a esposa, né? O acordar à noite. Isso pode gerar uma situação de estresse, né? Principalmente na sua primeira fase, mas não necessariamente o desenvolvimento do burnout. Bom, o estresse ele pode conter significados positivos ou negativos, como nós vimos. Então, na fase de alerta, por exemplo, a pessoa fica num estágio em que ela consegue, inclusive, trabalhar mais do que numa situação normal, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, o eustresse, né? Como uma promoção no emprego, mudança de residência, chegada de um filho. Então, todas essas situações me deixam mais alerta, me deixam numa situação em que eu fico mais agitado, trabalho mais, né? Ou tenho uma frequência de atividades mais intensa, mas não necessariamente eu desenvolvo um quadro patológico de estresse, não configurando, portanto, no médio prazo uma situação de adoecimento, porque passada, por exemplo, a situação de mudança da residência, passado o período de adaptação ao novo emprego, passado o momento em que eu estabeleço uma rotina com esse bebê que chega em casa, tudo volta a uma situação de normalidade. Então, é uma situação em que eu me sinto estressado de início, quer dizer, agitado, mas não necessariamente eu vou desenvolver um quadro patológico que se prolongue. Nós temos o distresse, que ocorre quando eu tenho, por exemplo, uma perda de emprego, a morte de uma pessoa querida, ou quando eu presencio um assalto, né? Ou quando eu passo um susto grande por conta, por exemplo, de uma situação de adoecimento de uma hora para outra de um familiar. Então, essas situações todas me deixam também mais agitado, me fazem perder o sono durante alguns dias, me fazem comer menos ou me fazem comer mais porque eu também me sinto ansioso, mas não necessariamente esse quadro se prolongará por dias. Bom, ou por meses, por exemplo.
o burnout sempre tem uma conotação negativa. E sempre é sentido como algo desagradável ou extremamente desgastante para o indivíduo e que está relacionada de maneira específica com o ambiente de trabalho. Então, essas são as diferenças básicas. A pessoa com estresse, apesar de seus efeitos deletérios, recupera-se mais rapidamente, usufruindo de um período de descanso, longe dos agentes causadores do estresse. Então, de início, nas primeiras fases do estresse, isso pode de fato acontecer. Então, quando eu tenho, a fase de alerta, se eu percebo os efeitos deletérios, quer dizer, os efeitos negativos que estão sendo causados na minha vida por aquela rotina estressante de trabalho, por aquela rotina intensa de trabalho, se eu mudo o meu ritmo de trabalho, quer dizer, se eu fico longe dos agentes estressores, a tendência é que meu quadro de estresse diminua. O problema vai ser quando eu desenvolver um quadro de estresse agudo, quando eu chegar à fase de exaustão do estresse. Que aí a recuperação é mais lenta e demanda intervenção médica, psicológica, em alguns casos medicamentosa. Bom, a pessoa em burnout tarda cerca de 3 semanas para começar a relaxar, Quando, por exemplo, eu estou num emprego que me gerou burnout, então sou um médico, desenvolvia rotinas de trabalho muito intensas, Jornadas de 48 horas de plantão, que me levou a um quadro de exaustão. Então, se eu me afasto dessa rotina de trabalho, eu me afasto completamente do meu trabalho, eu só começo a relaxar após 3 semanas. Então, eu vou precisar aí de quase um mês para voltar, a pensar em ter um ritmo normal de vida. E se eu, por exemplo, vamos pensar hipoteticamente que eu estou num quadro de burnout, tiro um mês de férias, retorno ao trabalho. Retornando ao trabalho, se eu retorno com o mesmo ritmo de trabalho, em 3 dias depois do meu retorno ao trabalho, eu já me encontro naquele quadro inicial de burnout que eu tinha num primeiro momento. Então, o burnout efetivamente tem uma sintomatologia séria, grave, que pode adoecer o indivíduo de uma maneira bastante intensa e, dependendo da situação e da intensidade, ele pode não ser reversível, no sentido que pode gerar problemas como alterações de pressão, problemas cardíacos, problemas gástricos que não sejam tão facilmente reversíveis ou que se prolonguem para a vida toda. Bom, o estresse, como nós já falamos, pode ser atribuído a diferentes situações de vida, como eu disse, pode estar relacionado ao trabalho, pode estar relacionado à perda do trabalho, pode estar relacionado ao término de um relacionamento, à perda de um familiar, mas não há uma mudança de rotina, como uma pessoa que não trabalhava antes e que agora começa a trabalhar, que só trabalhava e que começa agora a trabalhar e estudar à noite. Então, tudo isso pode gerar estresse, mas não necessariamente tudo isso gere burnout. O burnout está condicionado especificamente às rotinas do trabalho. Bom, a pessoa em burnout identifica muito claramente o seu trabalho como elemento responsável por essas dificuldades. Então, de maneira muito específica, o trabalho é o causador do burnout. O burnout apresenta um componente social relativo às relações interpessoais, em que o indivíduo com a síndrome exibe atitudes de irritabilidade. Então, a irritabilidade é um traço inconfundível do burnout, porque eu não consigo mais lidar com esse ambiente, com essas pessoas que estão aqui, eu não consigo mais lidar com essas rotinas de trabalho. Então, eu fico irritadiço só de chegar no meu ambiente de trabalho, não precisa que ninguém faça nada, O simples fato de estar ali e me lembrar de tudo que eu venho passando ali me faz ficar irritadiço. O burnout e a depressão não se equivalem, porque o burnout
pode deflagrar um processo depressivo. Não necessariamente as pessoas depressivas têm burnout. Então, a depressão ela pode ser uma comorbidade do burnout, dependendo da condição psíquica do indivíduo. Então, tem pessoas que tenderão, por exemplo, numa situação de burnout, a desenvolvimento de quadros patológicos, né, sob o ponto de vista físico. Alguns desenvolverão processos depressivos, né, outros desenvolverão quadros de ansiedade generalizada. Então, depende das pré-condições desse indivíduo e das próprias tendências genéticas. Então, um indivíduo, por exemplo, que tem uma tendência genética para o desenvolvimento de problemas arteriais, né, de pressão arterial, pode ser que o venha a desenvolver. Pode ser que tenha um indivíduo que desenvolva um quadro de burnout, que tem um histórico de depressão e uma tendência, né, genética ao desenvolvimento da depressão e que venha a desenvolver a depressão. Bom, a pessoa que sofre de depressão manifesta desânimo em relação a todos os aspectos da sua existência. Maior letargia, quer dizer, maior lentidão, sentimento de culpa e de derrota. Não necessariamente, né, todos os quadros de burnout terão essas características aqui, tá bem? É mais comum, né, que os indivíduos desenvolvam sintomas de ansiedade do que sintomas de depressão. Como eu disse, vai variar de indivíduo para indivíduo. A pessoa em burnout identifica o trabalho como a fonte de seus transtornos, o sentimento é de desapontamento e impotência. O depressivo, de forma geral, revela um quadro compatível com tendência disfórica ou apresentou episódios depressivos em situações anteriores. Então, veja, indivíduos que desenvolvem depressão podem ter recaídas. Então, é muito comum que numa situação de burnout, o indivíduo tem uma recaída em relação a um processo depressivo que ele teve anteriormente, porque o burnout traz pré-condições que acabam levando o indivíduo ao desenvolvimento, né, ou a retomada de quadros anteriores de depressão. O indivíduo com a síndrome de burnout apresenta antecedentes psicopatológicos no início do processo de burnout. Então, o que o texto está nos dizendo é que indivíduos já no início do processo de burnout, se eu tenho um indivíduo que já tinha antecedentes psicopatológicos para outros processos de adoecimento, como a síndrome geral de a TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada ou a depressão, provavelmente ele manifestará sintomas, né, dessa síndrome que ele tem aí antecedentes psicopatológicos, seja depressão, seja qualquer outra coisa. A pessoa em burnout pode se mostrar livre de sua sintomatologia psicossomática e evidenciar atitudes normais quando afastada de seu ambiente de trabalho, vindo a exibir novamente os distúrbios que caracterizam a síndrome quando ao seu retorno ao trabalho. O que significa na prática? Significa na prática que se eu, como eu falei anteriormente, se eu estou num quadro de burnout muito avançado, entro de férias, né? Fico um mês de férias, os sintomas vão se minimizar e o indivíduo entende que sarou, né? Que tá bem. E aí ele volta para o trabalho e os sintomas voltam porque especificamente os sintomas estão relacionados ao trabalho. Não é como a depressão. Então, eu tô com um quadro de depressão, eu me afasto do trabalho, eu vou receber um tratamento, seja psicológico, seja associado a um tratamento medicamentoso, e aí eu vou lidar com a minha depressão até que ela se minimize, né? Até que eu sare do processo.
se eu efetivamente ficar curado da depressão e se o trabalho não estiver relacionado diretamente com a minha depressão, quando eu voltar para o trabalho eu não sentirei mais sintomas de depressão. No burnout não é assim. Como ele é relacionado especificamente ao trabalho, tirando o fator estressor, os meus sintomas diminuem, né, se minimizam, e quando eu volto para o trabalho, eles voltam a se intensificar na mesma regra, no mesmo modelo em que eram intensos anteriormente. Bom, como é que acontece o desenvolvimento da síndrome de burnout? Nós temos que considerar para o burnout os antecedentes e os consequentes, quer dizer, o que vem antes do burnout, por que o indivíduo chegou a este quadro e quais são as consequências do burnout para a vida do indivíduo após o desenvolvimento da síndrome. Os antecedentes desencadeadores. Então, veja, como está relacionado especificamente ao trabalho que temos. O tipo de clientela, então, clientes muito exigentes, clientes muito agressivos, né? Clientes que nos exigem excessivamente, indivíduos que têm atividades por turno em que eles não têm uma rotina adequada de sono, em que dormem mal ou dormem em períodos diferentes e aí acabam não conseguindo dormir, né? Então, um indivíduo que cumpre turno à noite, que às vezes não consegue dormir de maneira adequada durante o dia, às vezes inclusive porque não tem condições, né? Físicas mesmo, o ambiente não propicia que o sono seja adequado, né, por conta, por exemplo, da presença de crianças em casa. Percepção de iniquidade, quer dizer, a percepção de que eu não tenho nenhuma importância ali naquele local. Responsabilidade com baixa autonomia, quer dizer, eu preciso tomar decisões importantes dentro dessa empresa, mas eu não tenho autonomia para tomá-las, quer dizer, eu sou muito cobrado, mas eu não posso dar a minha opinião sobre as situações que acontecem dentro da empresa. No caso de médicos e enfermeiros, né, o contato com fisioterapeutas de UTI, psicólogos hospitalares, assistentes sociais que trabalham no âmbito hospitalar. Então, contato com a dor, com o sofrimento, ter que lidar com a morte rotineiramente, como é o caso de psicólogos e assistentes sociais em hospitais, médicos que perdem seus pacientes. Então, todas essas situações acabam levando ao processo de adoecimento, né, por burnout. O trabalho por turnos, que já falamos ali anteriormente, e temos outros fatores, né, que facilitam também a ocorrência do burnout. Então, assédio moral sofrido pelos indivíduos no ambiente de trabalho, um clima laboral muito tenso, quer dizer, um clima organizacional que não é democrático, que é extremamente autoritário, em que você não pode dar a sua opinião, nem manifestar o que você acha mais adequado para o trabalho. Em ambientes em que eu tenho uma sobrecarga muito grande de trabalho, quer dizer, faço muitas horas extras, exige-se de mim muita responsabilidade no trabalho, sem que eu possa partilhar ou que ninguém coopere comigo, burocracia, então ambientes em que é muito difícil o trabalho, em que se você precisa de um recurso para o desenvolvimento do seu trabalho, isso é extremamente desgastante consegui-lo, né? Em que você tem uma estrutura hierárquica letárgica, que não consegue resolver as coisas de maneira rápida e eficiente, atrapalhando também o desenvolvimento do teu trabalho. Normas conflitantes, então você tem ali líderes em setores diferentes que não falam a mesma língua, que repassam informações de maneira diferente ou fazem cobranças e exigências de maneira diferente e conflitante, que te gere problemas para o desenvolvimento da sua própria atividade. A ambiguidade de funções, quer dizer, eu ocupo a função de gestor de produção, mas rotineiramente eu sou contactado para desempenhar alguma outra função dentro da empresa, então eu não sei exatamente o que eu faço, eu tenho que deixar o meu setor e aí depois eu sou cobrado pela eficiência do meu setor quando eu fui atender um outro setor.
e a própria dificuldade de ascensão. Então, são aquelas empresas em que o indivíduo trabalha, se esforça, cumpre todos os protocolos exigidos pela empresa, mas não consegue ascender na carreira, né? E de repente vê alguém de fora sendo contratado e vindo ocupar o seu cargo, né? Isso aqui acontece de maneira muito intensa em empresas públicas, né? Em que às vezes você tem funcionários de carreira que são preteridos, quer dizer, que acabam não ascendendo na carreira, e veem aí os cargos, né, de estrutura hierárquica superior sendo ocupados, por exemplo, por indivíduos que são comissionados, né, ou que estão ali temporariamente dentro da empresa pública. Bom, no que se refere às características pessoais ligadas ao burnout, quem são os indivíduos mais propensos ao burnout? Na verdade, essa é a pergunta central. Aqueles indivíduos que têm um grau de autoexigência muito grande, quer dizer, que se exigem excessivamente, que são muito exigentes consigo mesmo. Indivíduos altamente perfeccionistas, quer dizer, que não aceitam errar. Idealistas, que querem que as coisas funcionem de uma maneira adequada, né? E aí, às vezes, você não tem uma estrutura condizente com as necessidades, né? Para que isso ocorra de maneira efetiva, para que as coisas ocorram de maneira mais adequada. Alta motivação e empatia, então é aquele indivíduo altamente motivado que quer realizar mudanças, mas que não encontra nos seus gestores, né, nos seus superiores hierárquicos e nos próprios colaboradores que trabalham com ele essa mesma vontade, ou, né, indivíduos que ofereçam condições para que isso ocorra. Empatia, então, indivíduos que se colocam muito no lugar do outro e que ninguém se coloca no lugar dele, quer dizer, ele se doa excessivamente, mas não recebe nada em troca. Então, todos esses indivíduos com essas características são altamente propensos ao burnout. Bom, nós temos a ausência ou reduzido apoio social. De quem? Dos próprios colegas de trabalho que não cooperam, dos amigos, né, que não entendem às vezes as características da função, e da própria família, que às vezes não entende, né, o trabalho, as atividades que são desenvolvidas pelo indivíduo e que acabam às vezes não compreendendo a rotina de trabalho, ou compreendendo as próprias exigências que o cargo tem. Bom, nós temos questões que atingem os indivíduos de maneira específica no âmbito do burnout, né? Então, quais são as sintomatologias mais clássicas do burnout? Exaustão emocional, então transtornos psicossomáticos como a depressão, como a síndrome, o transtorno de ansiedade generalizado, como síndrome do pânico, as fadigas constantes, o desânimo diante do trabalho, a dificuldade de se concentrar nas atividades, a memória, né, a possibilidade de depressão, a própria possibilidade de suicídio, e aí às vezes nos parece estranho, né? O indivíduo pode se matar por conta do trabalho, exatamente. Então, às vezes as frustrações advindas do burnout são tão intensas que o indivíduo acaba chegando aí a uma situação extrema. O processo de desumanização, então às vezes o indivíduo vai se distanciando do trabalho das pessoas, ao ponto de se desumanizar e se tornar frio, impessoal, cínico, irônico, quer dizer, como um mecanismo mesmo de sobrevivência, né? Para poder sobreviver neste ambiente aqui, eu mudo a minha relação com as pessoas e me torno um indivíduo frio e impessoal para que eu não me contamine com a frustração que é advinda do ambiente de trabalho. E aí, o processo de desumanização já é um sintoma de adoecimento, né? Então, esse indivíduo já está doente por conta do trabalho. Por mais que ele seja frio e impessoal com as pessoas que estão ali, ele já adoeceu, né? Porque é impossível nós não nos humanizarmos em nenhum momento no ambiente de trabalho.
reduzida realização pessoal, quer dizer, eu estou aqui trabalhando, mas isso não me satisfaz, então eu vou começar a faltar. Então nós temos o absenteísmo, um sentimento de ineficiência, quer dizer, de não dar conta desse trabalho, um sentimento de insatisfação, quer dizer, eu não gosto do que eu trabalho, por mais que eu tenha me formado para isso, e por mais que eu tenha dito milhões de vezes que eu queria trabalhar com isso, essas condições atuais de trabalho me deixam tão esgotado que eu cheguei à conclusão de que esse ambiente não é para mim, estou insatisfeito com o meu trabalho. Bom, como consequências, o que teremos? As faltas constantes por problemas de saúde, sejam físicos ou psíquicos. Então, os atestados são rotineiros, né? Por depressão, por resfriados, por problemas cardíacos, por problemas gastrointestinais, para a realização de exames, né? Redução da qualidade do trabalho, consequentemente, e da produtividade, quer dizer, pessoas adoecidas não conseguem trabalhar no mesmo ritmo, né, que os demais colaboradores, e aí eu tenho turnover, quer dizer, eu vou precisar refazer algumas tarefas, porque aquele indivíduo que não está em condições adequadas talvez não as execute de uma maneira adequada. Conflitos vão surgindo no interior da equipe ou com os próprios clientes, caso esse indivíduo lide diretamente com os clientes. Algumas pessoas vão começar a se afastar rotineiramente do trabalho e eu tenho como consequência clássica a possibilidade das demissões. E aí, nós temos casos clássicos, né? A Rede Globo, por exemplo, teve que recontratar recentemente 2 jornalistas por conta disso. Então, com sintomatologia de burnout, eles acabaram sendo demitidos, passaram por tratamento, entraram na justiça, recorreram, tendo em vista que o burnout é resultado do ambiente de trabalho e tiveram que ser recontratados pela emissora, né, por decisão judicial. Então, esta é uma questão bastante interessante, né? Então, esses indivíduos, para procurar um advogado e entrar com um processo judicial solicitando a recontratação, né, a readmissão, precisaram de uma avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder diagnosticar e validar em um relatório essas sintomatologias. Bom, com relação à avaliação, nós já vimos, né, já fizemos também o trabalho em relação às ferramentas mais utilizadas. A ferramenta mais utilizada nas pesquisas para detecção do burnout é o MBI, o Maslach Burnout Inventory, que é o inventário, né, de burnout da Maslach, que vocês têm, já utilizaram e que pode ser adaptado para as mais diferentes situações, né? Então, tem para estudantes, para professores, para médicos, para enfermeiros, para assistentes sociais, né? Nós já tivemos aí a aplicação do questionário em vários contextos diferentes, desde que ele seja devidamente adaptado para aquele contexto, né? Quer dizer, o que estressa um estudante não é necessariamente o que leva um estudante ao burnout. E o que leva um estudante ao burnout não é o que leva um médico ao burnout, que leva um professor ao burnout, que leva um enfermeiro ao burnout necessariamente. Então, cada profissão tem sua especificidade e aí se torna necessário fazer uma adaptação nos quesitos para que aquele profissional se identifique com aquelas opções e possa assinalá-las de maneira adequada. Bom, também é importante que falemos um pouco sobre os aspectos jurídicos, né? Então, existem questões jurídicas ligadas ao burnout? Sim. O burnout é considerado, e isso recentemente, uma doença do trabalho no Brasil, mas dificilmente, né, um trabalhador é afastado ou aposentado por estar sofrendo de burnout no nosso país. O que ocorre são os exemplos que eu dei aí dos 2 jornalistas da Rede Globo que fizeram, né, buscaram uma avaliação psicológica para ter os seus laudos e posteriormente recorreram à justiça e acabaram sendo recontratados, mas as demissões são muito comuns, né, nessa perspectiva aí, porque a eficiência do indivíduo vai diminuindo de maneira efetiva.
Bom, os casos da síndrome aparecem nas estatísticas oficiais sob o rótulo de depressão ou estresse, infelizmente, né? Então, o diagnóstico de burnout é difícil, os profissionais em geral não são preparados para a realização do diagnóstico e aí acabam diagnosticando como estresse, né, ou depressão, infelizmente. Então, é por isso que é de suma importância que conheçamos de maneira bem específica os sintomas que são próprios do burnout, para não fazermos esse tipo de diagnóstico inadequado. O indivíduo inadequadamente diagnosticado, ele é inadequadamente medicado e inadequadamente propõe-se um processo de psicoterapia para ele. Então, isso significa na prática que ele não receberá os cuidados necessários. Então, o desconhecimento por parte dos profissionais de muitos dos sintomas, né, de cunho psicológico e que são considerados até subjetivos ou até mesmo invisíveis, né? E isso é muito diferente, por exemplo, de uma lesão. Então, aquele indivíduo que tem uma lesão no ombro ou no joelho ou no pé, ele é mais facilmente diagnosticado. Então, as pessoas ainda têm muito preconceito em relação às patologias que você não consegue ver a olho nu. Quer dizer que eu não consigo diagnosticar ou, na verdade, identificar, né, de maneira específica vendo a olho nu. Então, aquele indivíduo está mancando, né, porque ele está com um problema no pé ou no joelho, ou ele não está mexendo o braço porque ele está com um problema físico ali no braço. É diferente de uma sintomatologia psíquica. Então, as patologias não vistas a olho nu, em geral, elas sofrem mais preconceito no âmbito das organizações empresariais e dos próprios tribunais, né? Por isso que é de suma importância um relatório muito bem feito para dar uma fundamentação teórica muito bem organizada para que o juiz entenda, porque veja, o juiz ele estudou direito, ele não estudou psicologia. Então, quanto mais informações úteis para que o juiz possa compreender que aquele indivíduo que eu estou avaliando realmente está doente sob o ponto de vista psíquico, mais fácil será para ele, então, aceitar a necessidade de um afastamento, de uma aposentadoria ou de uma recontratação, já que esse indivíduo estava doente em função, né, de um processo de adoecimento psíquico que é resultado do trabalho que ele desenvolve cotidianamente. Então, estes são os aspectos centrais da síndrome de burnout.